assim, já de seguida, vamos dar início ao terceiro tema fundamental de investigação do CHRC, que são as políticas de saúde e investigação em serviços de saúde. Nós, para tal, convidamos o professor Julian Perelman, da Escola Nacional de Saúde Pública, para a conferência inicial. O professor Julian Perelman é doutorado em Economia pela Université Catholique de Louvain e é vice-presidente da Comissão de Avaliação de Tecnologias em Saúde e foi coordenador da estrutura de missão para o Programa Orçamental da Saúde até ao passado mês de julho. Após a sua conferência, sem eu intervir, haverá o professor Julian far-se-á acompanhar numa mesa redonda pelo professor Manuel Lopes, professor coordenador com agregação na Universidade de Évora. Ele foi também coordenador dos cuidados integrados até 2018. Juntar-se-á também a professora Adalberto Campos Fernandes, professor na Escola de Saúde Pública e ministro da Saúde de Portugal até 2018. E, finalmente, a professora Ana Escoval, também da Escola Nacional de Saúde Pública, professora associada de Políticas e Administração de Saúde, é atualmente administradora hospitalar no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte. É uma mesa recheada. Professor Julian, tenha, por favor, a bondade de iniciar a sua conferência. Obrigada. Muito obrigado, Ruth. Eu começava por agradecer aos organizadores pela oportunidade para apresentar neste debate tão importante para o CHRC e pela oportunidade de apresentar algumas ideias sobre políticas de saúde, embora deva dizer já para começar que não vou falar tanto de políticas de saúde como mais de investigação em políticas de saúde. Eu preferi não arriscar, deixo isso para os outros convidados falar de políticas de saúde. Porquê? Porque parecia-me um tema particularmente incerto neste momento, falar de políticas de saúde, sobretudo numa perspectiva de futuro. Caiu-nos em cima o evento que não estava previsto, um evento terrível, que é esta pandemia, e parece-me que neste momento fazer perspectivas a mais de 2 ou 3 semanas já se torna completamente complicado e possivelmente errado e irrealista. Portanto, eu vou entrar na minha zona mais de conforto, que é fazer algumas considerações sobre investigação em políticas de saúde e depois falaremos mais das políticas em concreto. O que eu queria sobre estas considerações, eu vou apresentar 4 desafios que me parecem essenciais nesta área de investigação e tentei para cada um dos desafios, para cada um dos problemas, apresentar propostas de soluções mais ou menos concretas. Enfim, foi uma tentativa, espero que isto seja útil. Há uma primeira questão quando nós falamos de políticas de saúde é qual é o nosso papel enquanto investigadores em políticas. E eu vejo aqui duas situações extremas que são muito comuns e que me parecem as duas difíceis. A primeira postura é a postura que eu chamaria de neutra ou de postura pura, que tem um grande risco, no meu entender, de irrelevância. Eu aqui coloquei 2 frases que se costuma ouvir nos investigadores nesta área, que é dizer, os políticos não percebem, fingem não perceber, apenas agem de acordo com os seus interesses e, portanto, não vale muito a pena colaborar com os políticos. E a segunda posição, ainda mais de conforto, é dizer, enquanto investigador, o meu papel acaba quando o artigo é aceito para publicação. Depois logo se vê alguém a pegar nisto ou não. O segundo risco é o risco de aquele que chamaria risco da assimilação, que é o professor que passa a ser ministro, o professor que passa a ser presidente da República e, obviamente, fica com inúmeras tarefas, com outro nível de complexidade, o que provavelmente, possivelmente, deixa pouco tempo para se debruçar sobre as questões de investigação. E, portanto, nós temos que encontrar aqui um papel que eu diria de intermédio. Como encontrar esse papel intermédio? Eu penso que, enquanto investigadores, nesta área das políticas de saúde, temos que nos virar cada vez mais para aquilo que são a ciência de implementação e da translação. Ou seja, como é que nós podemos, além do artigo publicado, o artigo que descreve uma situação, o que estabelece mecanismos de causalidade, como é que nós podemos ir além desse patamar e também nos preocupar com o que vem depois. Como é que se implementam as políticas, como é que se implementam as nossas ideias, como é que as nossas ideias podem passar para o terreno. Agora, a ciência de implementação não é por acaso que falamos em ciência. Isto exige também algum rigor, alguma metodologia, alguma técnica. Eu penso que nos
temos que interessar cada vez mais por estas questões. Outro elemento que me parece importante é que nós temos, não apenas dizer nós somos puros e a política não é conosco, nós temos que perceber de política. Temos que perceber de política, temos que perceber de políticas, como é que se desenha uma política, como é que se desenvolve uma lei, como é que se implementa uma lei. E eu penso que aqui os especialistas em ciência política podem dar um contributo essencial e nós, na saúde pública, muitas vezes, saúde pública e também na investigação clínica, esquecemos que é uma área que se chama ciência política e que nos pode ajudar imenso nesse trabalho de translação e de apoio e implementação. Um terceiro ponto, provavelmente mais polémico, mas isto é pessoal, eu penso que enquanto investigadores muitas vezes temos que também ser ativistas das nossas soluções e propostas, ou seja, nós temos ideias, temos propostas, temos recomendações, temos que ter capacidade de lutar por elas, temos que nos investir na sociedade, temos que fazer ouvir a nossa voz, e isso implica ser também ativista. Também seria interessante ouvir o que é que outras pessoas pensam sobre esta questão. Outro tema é a questão metodológica da avaliação de políticas, e eu aqui queria só vos contar uma pequena história, que foi há alguns meses, estive numa reunião onde apresentou o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos. E eu fiquei muito, muito curioso com aquilo que aconteceu. O Bastonário começou a sua palestra a falar da medicina alternativa e a falar da falta de rigor na ciência que está por trás das medicinas alternativas. Falta de rigor científica, falta de estudos, falta de evidência, e com esses estudos mal feitos, dizia ele, consegue-se justificar coisas absurdas. Concordo com essa visão, parece-me muito razoável o seu ponto de vista, mas depois, nessa mesma palestra, referiu um estudo de custo da doença, que não vou dizer qual é que foi, mas que para mim, enquanto economista, era um estudo claramente mal feito, sem qualquer rigor, que para mim é do mesmo nível de cientificidade do que um estudo que mostra que o cancro do pulmão pode ser tratado com um chá de tilha. Não é? E no fundo é algo que eu constato muitas vezes, sobretudo nas pessoas ligadas à clínica, espero não estar a generalizar, mas que quando falamos em estudos clínicos temos um padrão de rigor e de ciência muito elevado, padrões de exigência muito elevados, os estudos randomizados, etc. E depois quando falamos das ciências sociais é um pouco vale tudo, e no fundo interessa porque são ciências ligeiras e no fundo não precisamos de nos preocupar muito com as questões metodológicas. O meu ponto de vista é exatamente o contrário. Quando estamos a avaliar políticas, quando estamos a desenhar políticas, é preciso muita ciência e um trabalho profissional que deve envolver epidemiologistas, especialistas em saúde pública, especialistas em ciência política, economistas, etc. Agora, a questão metodológica, quando já falamos de políticas, é uma questão complicada, não é? Temos, por um lado, estudos experimentais, tipo ensaios, que muitas vezes esquecem ou deixam ao lado a questão do contexto, que não permitem tirar ilações sobre o mundo real. Depois temos estudos observacionais que não nos permitem medir causalidade. Depois temos estudos qualitativos que muitas vezes não são representativos e, portanto, a questão metodológica é uma questão complexa e obriga-nos a também, mais uma vez, muito rigor nas técnicas e nas metodologias que estamos a aplicar. Não é algo simples, não é algo que é para qualquer um, digamos. E, portanto, aqui soluções é que temos que ter uma abordagem multidisciplinar. Eu penso que aquele que tem sido feito no CHRC são passos nesse sentido. Temos que conseguir abordagens que integrem a clínica, a sociologia, a epidemiologia, a ciência política e que integrem abordagens qualitativas e quantitativas. E depois temos que perceber que cada vez mais temos muitas fontes de informação. Temos bases de dados nacionais e internacionais, muitas bases de dados, muita informação acessível e temos que lutar cada vez mais para ter acesso às bases que não estão acessíveis. Esta questão da pandemia, esta questão da Covid, tem levantado este tema. Porque que há certa informação que não está acessível para os investigadores. Eu penso que nós, enquanto investigadores, temos que fazer valer o nosso ponto do acesso à informação e mostrando também que sabemos fazer um bom uso dessa informação. Um último tema, um terceiro tema que eu queria colocar e que me parece hoje em dia extremamente importante é a questão
independência da investigação. E é um risco muito elevado, que seja interesses políticos, por interesses associativos, por interesses comerciais. E há inúmeros exemplos disso, eu não vou dar exemplos concretos, vou falar por alto, mas há estudos que aparecem, por exemplo, sobre o valor ou o contributo de um determinado grupo profissional, o estudo do governo, estudos sobre a carga da doença, sobre o benefício de uma terapêutica. Qual é o problema dessa captura de agenda por outros interesses? É que muitas vezes passamos a estudar, a dedicar o nosso tempo a estudos de situações que não são necessariamente aquelas que são cientificamente as mais relevantes, nem aquelas que são socialmente mais relevantes. E, no fundo, estamos a desviar o nosso tempo em função das áreas onde há financiamento e não em estudar aquele que realmente é essencial, aquele que é realmente importante do ponto de vista científico e do ponto de vista social. Agora, eu não sou ingênuo, não é? Nós acabamos de sair de um concurso FCT onde houve 5% de projetos aprovados. E a minha pergunta é o que é que acontece com os outros 95%? Ou seja, há projetos provavelmente que não eram muito bons, mas há muitos projetos bons que foram chumbados. Onde é que essa gente vai buscar dinheiro para fazer os seus projetos? E, em geral, eu falo por mim, no dia seguinte de ver os meus projetos não aprovados pela FCT, eu começo a procura de fundos privados. Não é? E isso coloca-nos esse dilema de nós precisamos de financiamento, precisamos de dinheiro para os nossos projetos, temos que ir buscar o dinheiro lá onde está, mas isso coloca em risco, pode colocar em risco a nossa independência. E eu aqui fazia uma proposta que tem que proteger os seus investigadores. Eu propunho aqui, isto vem de uma conversa que já tive, inclusive, com o Rui Santana, que é, temos que criar uma comissão da qualidade da investigação. Quando nós submetemos um projeto, tem que haver alguém que possa nos ajudar a pensar que riscos é que existem em submeter projetos a uma entidade privada, a uma entidade, a uma associação, a um grupo político, que normas é que devem existir para evitar as interferências no nosso trabalho, como é que podemos garantir que as declarações de interesse são devidamente preenchidas e o que é que acontece em caso de não respeito. Eu posso falar de exemplos pessoais onde claramente muito diretas de influenciar o meu trabalho em termos metodológicos, em termos dos resultados que eu tinha ou não tinha que apresentar, e eu teria gostado de ter aí um apoio, ou seja, eu estava sozinho face aos patrocinadores, eu teria gostado de ter um centro de investigação por trás que dissesse, não, isto não é possível, isto não pode funcionar desta maneira. Ou seja, no fundo o que temos que fazer é proteger os investigadores face aos seus próprios erros e face aos perigos de fazer certo tipo de investigação. Um último tema sobre o qual eu queria falar antes de dar a palavra aos nossos convidados de hoje é como é que nós fazemos para estar em fase com a realidade. E eu falo por mim próprio que muitas vezes nós estamos no nosso cantinho, na nossa universidade, e temos alguma dificuldade em identificar quais são os desafios atuais, quais são os problemas socialmente relevantes, quais são as áreas onde realmente é preciso investigação. E eu vejo aqui dois riscos, às vezes pensamos, identificamos um tema, mas temos uma percepção excessivamente teórica sobre esta questão. E eu dou aqui um exemplo que para mim é muito, que me diz respeito muito, que é a questão do pagamento pelo desempenho, o pagamento pelo valor nos cuidados de saúde primários. E isso é visto muitas vezes pela investigação, como em 2009 começou a haver pagamento pelo desempenho. Vamos ver o que é que aconteceu. Mas se nós não percebemos como é que esse pagamento pelo desempenho foi implementado, como é que evoluiu, como é que no terreno as pessoas reagiram, se não temos esse bom conhecimento do terreno e daquilo que realmente aconteceu, fazemos erros, passamos ao lado do verdadeiro problema. Temos que perceber o contexto. Por outro lado, às vezes também temos uma visão, uma percepção que eu chamaria de lusocêntrica, ou seja, muito centrada no nosso cantinho, muito centrada em Portugal, e às vezes ignorando aquilo que acontece noutras áreas. E aqui dou um exemplo também muito concreto, que é, em Portugal, neste momento, na área do medicamento, há muita pressão para aquilo que se chama a partilha de risco. Na aprovação dos novos medicamentos fala-se muito da partilha de risco, o que eu acho que é uma área extremamente interessante. Mas se nós vamos ver a partilha de risco que foi aplicada noutros países, correu extremamente mal.
e nós continuamos a fazer investigação e a trabalhar nesta área como se fosse algo novo, como se nós fôssemos os pioneiros nesta área, sem ver tudo o que tem corrido mal nos outros países. E, portanto, como é que nós conseguimos abrir a nossa cabeça para o terreno, abrir a cabeça para aquilo que acontece fora? E, portanto, eu aqui diria que nós temos que ter um trabalho detectivo, temos que perceber o terreno e temos que ter uma ligação, e isso o CHRC é muito importante nesta área, porque tem ligações ao terreno, aos ACES, aos centros académicos, temos que ter essa ligação com os decisores, com os gestores, para compreender, parece-me absolutamente crucial e essencial, mas às vezes como investigadores ou não fazemos esse passo ou não sabemos como fazer esse passo. E portanto eu pedia também às pessoas que estão no terreno para nos ajudar, não é? E outro ponto que é também alimentar o mais possível as nossas redes internacionais, participando em conferências, lendo, participando em seminários, temos que saber aquilo que acontece lá fora para não estarmos cada vez a inventar a roda ou a passar ao lado dos problemas daquilo que aconteceu noutros países, não é? Nós, muitas vezes em Portugal, como país mais pequeno, temos tendência, e bem, para copiar o que funciona noutros países, mas também não podemos estar também a copiar aquilo que não funciona noutros países. Pronto, isto eram algumas ideias que eu queria partilhar convosco. Depois tinha outra apresentação que eu espero ter a oportunidade para fazer outro dia, que é para aquele que para mim se apresenta como desafio major nas políticas de saúde, que é como conciliar a saúde e a economia, mas isso fica para outras oportunidades, porque eu queria sobretudo agora ouvir as pessoas que foram convidadas para este painel.